Olá, amigos e irmãos em Cristo. Mais uma vez nos encontramos para mais uma gravação de mais um vídeo. E hoje estaremos gravando mais um vídeo da série O Evangelho da Salvação como ele é. Esperamos que o Espírito Santo nos abençoe mais este momento e mais esta gravação e que todos nós possamos nos deliciar com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, com o verdadeiro Evangelho da Salvação. Vou cantar um hino agora que tem tudo a ver com o que nós vamos fazer, com nós vamos falar nesta noite. O hino que fala do grande amigo que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso grande amigo e esse hino fala desse grande amigo que é Jesus Cristo. Meditemos mais nessa letra desse hino em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos bem-vindos a este momento. O grande amigo é o título desse hino. Em Jesus, amigo temos, vai chegar o teu ele manda que vivemos, a Deus em oração. Oh, que paz teremos sempre, oh, que todo coração, só porque nós não lembramos, a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, vindo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo e tão grande compaixão, nos cumprindo Jesus Cristo, que atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Jesus Cristo é mesmo o melhor amigo que nós podemos ter. Não existe melhor amigo do que Jesus. Com ele nós conseguimos a salvação, só com ele, só Jesus pode salvar, só Jesus Cristo salva. E por isso nós somos felizes por por conhecer a palavra de Deus, por conhecer essas verdades em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pequena oração, vou estar orando neste momento para que o Espírito Santo continue conosco, nos ajudando. Vamos falar com Deus.
Querido Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, estamos em Tua presença e glorificamos o Teu nome, agradecidos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça. Nós pedimos, Senhor, nos ajude agora na transmissão da Tua palavra. Aqueles que assistirem conosco agora neste momento da gravação, possa ser abençoado, e aqueles que vão assistir, ó Deus, o vídeo gravado, mais adiante, posteriormente, eu possa abençoar, ó Deus, a cada um de uma forma muito especial, que o Teu Espírito Santo realmente nos ilumine, nos ajude na compreensão, no entendimento da Tua palavra. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Está conosco aí a Marley Salomé, ela é assistente assídua, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe também esse vídeo aí, nos ajude a evangelizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, no domingo passado, nós estivemos trazendo a nossa mensagem de salvação, baseado no texto de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 até o 27. Aliás, verso 21 a 23. Nós trouxemos essa palavra. Esse verso 21 do capítulo 7 de São Mateus, ele diz o seguinte: nós já lemos e nós comentamos, nós tivemos a nossa palavra baseada nesse texto, no texto da palavra do Senhor. Cacilda Pereira também acabou de entrar, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho pedido que vocês pudessem compartilhar esse vídeo, nos ajude a evangelizar, porque esse é o nosso propósito, evangelizar em nome de Jesus, pregando o verdadeiro evangelho. Portanto, Deus abençoe também a Cacilda Pereira em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estivemos, então, trazendo a nossa palavra no domingo passado, sobre esta verdade. Quem entrará no reino dos céus? Essa foi a nossa palavra lá no domingo passado. Quem entrará no reino dos céus? E nós vimos no versículo 21, que diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Bendito o nome do Senhor. Agradecemos, pastora Joelita Nazaré, está conosco neste momento. Bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo a este momento de gravação. Uma honra, um prazer muito grande tê-la conosco aí. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, e nós traremos a nossa mensagem de hoje na continuação daquela que pregamos domingo passado. Quem entrará no reino dos céus? Bom, como Jesus disse que quem entrará no reino dos céus é aquele que faz a vontade do Pai dele, né, de Deus, então nós estamos trazendo hoje qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer que nós façamos? Mais ainda, o que Deus exige que nós façamos? Porque uma realidade que nós precisamos entender é que Deus não obriga ninguém a ir a Ele. Deus não deu uma ordem ditatorial, uma ordem ditadora, dizendo o seguinte: terá que vir todo mundo a mim, todos que eu criei vai ter que me seguir, vai ter que ouvir a minha palavra, vai ter que me seguir. Não. O Senhor Deus deixou voluntariamente quem quisesse obedecê-lo, deu a oportunidade de escolha. Podemos escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Agora, a partir do momento que nós escolhemos seguir a Deus, escolhemos os padrões de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, aí sim começam as determinações de Deus para nós. E nós voluntariamente escolhemos servir a Deus. E precisamos descobrir: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a vontade do Senhor para mim? Porque eu quero fazer como Jesus.
Jesus, ele, num dado momento do seu ministério aqui na terra, Jesus teve uma vontade de se esquivar. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Então passou pelo coração de Jesus essa possibilidade. Senhor, passa de mim, não deixa eu passar por esses momentos em que o Senhor vai virar o rosto de mim. Se for possível realizar a tua obra sem que eu passe por isso aí, mas eu gostaria que o Senhor fizesse a tua vontade, não a minha. Ainda que a minha vontade seria essa, de passar por isso sem ter que beber esse cálice amargo, mas se é necessário, a minha vontade seria não. Mas se é necessário, se é a tua vontade, o Senhor tem objetivos nisso, e o objetivo do Senhor é santo, então seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E Jesus é nosso mestre por excelência. Nós aprendemos com ele. Nós temos nossas vontades próprias. Nós temos vontades na nossa vida. Mas, a partir do momento que passamos a seguir a Cristo, seguir a Deus, Deus quer, Ele vai se agradar de nós, quando nós começarmos a colocar a vontade dEle acima da nossa. Portanto, nós gostaríamos de trazer aqui, na mensagem de hoje, qual é a vontade de Deus em nossas vidas. E aí nós queremos começar colocando o seguinte. Vamos ver em Lucas capítulo 9, versículo 35. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 35. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 35, que diz o seguinte: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus estava num momento de glória. Era o momento da transfiguração de Jesus. E Pedro, Tiago e João estavam ali com ele. E de repente eles começaram a observar uma transfiguração de Jesus. A sua figura mudando, se transformando. Era uma figura bonita, resplandecente. Tanto que eles quiseram ficar ali, construir até uma tenda para cada um dos três, para eles permanecerem ali. E naquela visão, naquela transfiguração de Jesus, apareceu Moisés e Elias. E estavam conversando com Jesus a respeito da morte dele. E no final dessa transfiguração, Deus manifestou a sua voz. E na sua voz, na sua fala com os discípulos, ele manifestou a sua vontade. Ele disse para eles: Este é o meu filho amado. Quer dizer, estava ali Moisés, estava ali Elias, mas Deus apontou para Jesus e disse: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, a vontade de Deus para nós começa nesse sentido. A vontade de Deus em nossa vida começa aí, de que Ele quer que nós ouçamos Jesus, que a nossa atenção esteja voltada para Jesus, que nós tenhamos o conhecimento de Jesus, que nós possamos ouvir, escutar, atender a voz do Senhor Jesus, porque o Senhor Deus disse aos discípulos: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, que voz nós temos ouvido? O que nós temos ouvido? Ou seja, a que é que nós temos dado atenção? O que nós estamos ouvindo e dando atenção nessa vida? A vontade de Deus é que nós ouçamos Jesus. Estava lá Moisés representava lá, né, a lei do Antigo Testamento. Naquele momento ali, Moisés, na sua aparição ao lado de Jesus, ele estava representando a lei. Elias, também na sua aparição ao lado de Jesus ali junto de Moisés, né, diante dos três,
apóstolos que ali estavam com Jesus, Elias representando o ministério profético do Antigo Testamento, e Jesus estava ali no meio, representando a graça, aquela graça que oferece perdão dos pecados, aquela graça que oferece a salvação, aquela graça que convida ao arrependimento. Jesus estava ali no meio, então, representando a graça, a salvação. E aí Deus, ele não diz, ele nem chama a atenção dos discípulos para Moisés e Elias. Ele apenas disse, este Jesus, né, que era Jesus, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eis a vontade de Deus para nós, ouvir a voz de Jesus, ouvir o que Jesus diz, ouvir o que Jesus fala e obedecer a Jesus, seguir a Jesus. Ele é o único que pode salvar. O que é que nós temos ouvido deste mundo? Que vozes temos ouvido deste mundo? Que diretrizes temos ouvido neste mundo? Que palavras nós temos ouvido? A que é que nós estamos seguindo? A que é que nós estamos dando atenção? A vontade de Deus é que nós possamos dar atenção ao que Jesus diz, ouvir Jesus. Ele diz, este é o meu filho amado, a ele ouvir. Então, a primeira grande vontade de Deus é que criamos em seu Filho Jesus. Nós que já conhecemos essa verdade, devemos anunciar isso ao mundo com prioridade. Tem muitos assuntos. Quando nós vamos pregar, alguém vai pregar, vai estudar a palavra do Senhor. Ou quando alguém é convidado para dar uma palestra, muitas vezes, eu mesmo sou convidado às vezes para dar palestra, então a gente fica preocupado com o que é que vai entregar às pessoas, com o que é que vai falar para as pessoas. O que é que nós vamos pregar? Ora, está aí o assunto primordial. Quando se trata da Bíblia, da palavra de Deus, quando se trata de Deus, quando se trata de salvação, quando se trata da vida espiritual, o assunto primordial é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. Nenhum assunto, nada é mais importante que ele. Nada é mais importante do que ouvir a Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. O Jonatas Ramos acabou de entrar aí. Bem-vindo a essa gravação de mais esse vídeo evangelístico em nome de Jesus. A você que tem entrado aí, compartilhe esse vídeo e nos ajude a evangelizar em nome do Senhor Jesus. Então, a grande vontade de Deus em nossas vidas é, primeiro, que ouçamos Jesus. Que demos atenção, que possamos ouvir e prestar atenção à voz, ao que Jesus fala. Em segundo, que nós possamos prosseguir ao ouvir Jesus, que nós creiamos em seu Filho. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz assim, Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz assim, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Então, olha o que diz esta palavra. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A grande vontade de Deus na nossa vida é que nós nos tornemos filhos dele. Tem gente que diz o seguinte, todos são filhos de Deus. Não. Todos não são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Criaturas de Deus. É diferente. Só nos tornamos filhos de Deus nessa circunstância aqui que João escreveu. Ele dizendo, mas a todos quantos o receberam. O versículo 11 diz, veio para o que era seu, os seus não receberam. Os judeus, ele veio para os judeus, e os judeus não o receberam. Portanto, eles estavam rejeitando serem chamados filhos de Deus.
Aí o versículo 12 diz, mas a todos quantos receberam Jesus, mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a grande vontade de Deus em nossas vidas é que nós nos tornemos filhos de Deus, porque sem tomar uma decisão ao lado de Cristo, sem tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, sem confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, sem ouvir, sem dar ouvidos ao que Jesus diz e crermos nele, não tem como ser filho de Deus, somos apenas criatura, e criatura não vai, simplesmente criatura, na condição de simples criatura, ninguém entrará no reino dos céus, é preciso entrar naquele processo de adoção de Deus em Cristo Jesus para se tornar filhos de Deus, porque a verdade diz aqui, mostrando a vontade de Deus, mas a todos quantos o receberam, é preciso receber Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Então a vontade de Deus passa pelo fato de crermos no nome de Jesus. A palavra crer, numa das suas definições, é aceitar por fiel e verdadeiro aquilo que se ouve, aquilo que se lê. Aceitar por fiel e verdadeiro. Então ele está dizendo que quem crer no nome de Jesus, quem aceita o nome de Jesus por fiel e verdadeiro, quem aceita Jesus e entrega a sua vida crendo que ele é fiel e verdadeiro, é esse que se torna filho de Deus, e é vontade de Deus que nos tornemos filhos dele. Filhos de Jesus. Outra vontade, aliás, não é outra vontade de Deus, continua a vontade de Deus na nossa vida, o quê? Tirar o pecado da vida dos que creem em Jesus. Essa vontade de Deus inclui também tirar, não é simplesmente perdoar, não. Ele quer tirar o pecado da nossa vida. É preciso eu e você entendermos isto. E é preciso nós entregarmos esta mensagem ao mundo. A vontade de Deus não é simplesmente perdoar os nossos pecados, mas ele quer tirar o pecado da nossa vida. Essa é a grande vontade de Deus, tirar o pecado da vida dos que creem em Jesus. Ainda no capítulo 1, versículo 29 e 34, capítulo 1 do Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo 1, verso 29 e 30. Ele diz isso, 29 a 34. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, sobre Jesus. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Bendito o nome do Senhor. Então nós estamos vendo aí o testemunho de João sobre Jesus, e aqui, entre muitas coisas que João diz a respeito, testemunhou sobre Jesus, ele estava dizendo, no dia seguinte, João viu a Jesus, quer dizer, João estava num determinado local, e vinha de lá Jesus, e muita gente seguia João. João tinha muitos discípulos, e muitas pessoas curiosas que seguiam a João. Então, João viu a Jesus, apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma coisa que a gente precisa entender e que precisamos entregar ao mundo esta mensagem é que Deus odeia o pecado.
Deus odeia, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Deus não suporta o pecado. E o que Deus quer não é simplesmente atenuar ou perdoar, não é simplesmente isso, não. Ele mandou Jesus para tirar o pecado da nossa vida. João disse, testemunhou claramente, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na verdade mesmo, o que nós precisamos entender é que Deus quer tirar o pecado da nossa vida. E nós precisamos permitir isso. Nós precisamos deixar que isso aconteça. Deixar que Jesus realmente tire o pecado da nossa vida, porque é a vontade de Deus tirar o pecado da nossa vida. E ele faz isso como? Através da purificação do sangue precioso de Jesus, como João diz em uma de suas cartas. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós não podemos concordar com o pecado na nossa vida. A vontade de Deus é que nós não concordemos com o pecado na nossa vida. A vontade de Deus é que nós não aceitemos o pecado permanecer na nossa vida. A vontade de Deus é que nós não aceitemos o pecado ter abrigo no nosso coração. Isso é a vontade de Deus. E nós precisamos nos preocupar com isso. Deixando aqueles chavões modernos de hoje. Não tem nada a ver. Não é tanto assim, não. Não. Enfim, né? É um monte de jargões que se usa aí, né? No sentido de não querer ser fanático com a palavra de Deus. Talvez o fanatismo seja evitável e devemos evitar todo fanatismo que leva ao desequilíbrio. Mas a verdade, a realidade precisa ser dita, precisamos crer e saber da vontade de Deus em tirar o pecado da nossa vida. A gente precisa permitir que Deus tire o pecado da nossa vida, porque João disse no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Mateus 7, verso 21, ele diz que quem entra no reino de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Então, eu faço a vontade de Deus quando eu permito que ele tire, pelo poder do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, eu permito que ele tire o pecado da nossa vida. Eu não posso aceitar o pecado na minha vida. Eu não posso aceitar isso. Isso é a vontade de Deus, que o pecado seja retirado da nossa vida. E o único que pode tirar o pecado da nossa vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo habitando em nós. João apontou para Jesus dizendo e ensinando que ele, Jesus, é o único que pode salvar da condenação do pecado. Alguns destaques desse texto aqui, no verso 29, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 32, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Quer dizer, Deus enviou o Espírito Santo, desceu na forma de uma pomba, ali no dia do seu batismo. O Espírito Santo pousou sobre a cabeça de Jesus. Né? E o outro destaque desse texto é que Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo. No dia que nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós fazemos isso pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo entra em nossa vida. Nesse momento, somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos batiza. Lá em João, no capítulo 3, né, no capítulo 3, nós vamos ler também ainda nessa mensagem, né, talvez hoje não, mas no próximo domingo, o Espírito, aquele que nascer da água do Espírito. O Senhor Jesus disse, né, aquele que nascer da água e do Espírito. Como nós nascemos da água? A água é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus entra na nossa vida e nós nascemos por ela, de ouvir, receber e obedecer a palavra de Deus. Nascemos da água, que é a palavra de Deus. E nascemos do Espírito, ou seja, o Espírito Santo entra na nossa vida e a partir daquele momento que nós nascemos do Espírito, ele passa a conduzir a nossa vida. A partir desse momento, somos batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo
entra em nossa vida e passa a nos dirigir, passa a conduzir a nossa vida, passa a nos dirigir. Né? Então, esse Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. E este é o Filho de Deus. São os destaques desse texto que nós acabamos de ler. A voz que veio dos céus, a voz de Deus o Pai que está lá nos céus, ele disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, a ele ouvir. Bendito o nome do Senhor. Nós vamos por hoje ficar por aqui, nesta palavra, né, do versículo 34, e na semana que vem, no próximo domingo, nós vamos realmente continuar falando sobre a vontade de Deus para nós, né, apontada desde o Antigo Testamento. Nós vamos ver na palavra de Deus, continuar vendo na semana que vem, em mais uma gravação de mais um vídeo da série O Evangelho da Salvação, como ele é. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Eu quero fazer um convite a você. Hoje, às 10 horas, às 22 horas, eu vou estar gravando ao vivo também no meu canal no YouTube. Né? Meu canal no YouTube, Sansão, espaço S. Silva. Então, hoje vou estar fazendo minha primeira gravação ao vivo no meu canal. E nessa primeira gravação, eu quero, entre vários assuntos, e lá nós gostaríamos de abordar diversos assuntos sobre a palavra de Deus, sobre a salvação, sobre a vida espiritual e sobre outros assuntos que surgirem também. Eu quero convidar você a entrar lá nessa primeira gravação nossa ao vivo, no nosso canal, meu canal YouTube, Sansão, espaço S. Silva. Entra lá e participe conosco dessa primeira gravação. Vamos estar falando também de coisas de lembranças, né? Falar de hinos mais antigos, hinos que falavam profundamente ao nosso coração, como esse, por exemplo, aqui, ó. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Isso não foi amor. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Então, vamos estar falando de muitas coisas lá no nosso canal. Eu convido você hoje às 22 horas, 10 horas da noite. Vamos estar fazendo nossa primeira gravação ao vivo no nosso canal do YouTube. E você está convidado a estar lá conosco, colocando sua mensagem, quem sabe lembrando de um hino antigo, um corinho antigo, né? Os hinos do nosso cantor cristão, da harpa cristã. Enfim, você está convidado para estar conosco lá na nossa primeira gravação do nosso canal Sansão, espaço S. Silva. Em nome de Jesus, obrigado pela audiência de estarem conosco neste momento. Eu quero convidar você, quarta-feira que vem, nós estaremos trazendo a quinta parte do estudo sobre a palavra de Deus, o valor da palavra de Deus em nossas vidas. Será nossa quinta parte desse estudo em nome de Jesus Cristo. Tem uma semana na presença do Senhor
até quarta-feira que vem, se não quarta-feira, até domingo que vem, neste mesmo horário, nós estaremos gravando mais um vídeo em nome de Jesus. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo aí e nos ajude a evangelizar em nome do Senhor Jesus. Obrigado por estar conosco, que a graça e a paz do Senhor seja uma realidade na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.